A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 3, nesse trimestre, em que nós estamos estudando sobre um tema tão importante, estamos estudando sobre cremos. Estamos apresentando os pilares da nossa fé. E o tema da aula de hoje, lição de número 3, vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. No nosso estudo de hoje, vamos conhecer a respeito da pessoa de Jesus. Quem ele é, como ele é visto como Deus. Ele é o Senhor. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tem muita coisa boa para a gente poder apresentar para você hoje em sala de aula. Você, gente boa que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a alcançar mais pessoas para Jesus e, claro, falar de Cristo, tá? Ô, gente boa, por favor também participe conosco, deixando aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e seja também um dos nossos alunos. Nós estamos com uma ferramenta especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical. No Facilita você encontra recursos especiais para professores da Escola Bíblica Dominical, também para alunos. Ô, nota 10, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esse é o tema da aula de hoje, lição de número 3 aqui da classe dos adolescentes vencedores. Vamos conhecer sobre a sua humanidade, como também sobre a sua divindade. Ele é aquele que veio cumprir todo o propósito de Deus através da sua morte e ressurreição. Nós temos algumas bases bíblicas para a ministração de hoje. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está em João capítulo 1, versículo 1 ao 18. Lê esse texto com os seus alunos, versículo a versículo, pausadamente. Nós temos também outra base bíblica que é o nosso destaque. Está em João capítulo 1, versículo 15. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Hoje nós vamos compreender sobre aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Nós vamos compreender hoje sobre aquele que nos comprou com o seu sangue para Deus. Nós vamos entender um pouco mais, à luz das Escrituras, sobre aquele que comprou você e você agora pertence a ele, através da sua morte e ressurreição no Calvário. Vamos conhecer a respeito de Jesus. E vamos entender a respeito da sua humanidade, como também a respeito da sua divindade, à luz da palavra de Deus. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Quem é Jesus de Nazaré? Esse é o primeiro ponto da nossa lição, onde procura demonstrar para a gente a respeito do nascimento de Cristo, Cristo como uma pessoa. Todavia, Wayne Grudem faz questão de dizer em seu texto sobre teologia sistemática, destacando a respeito da cristologia, ele apresenta para a gente que Cristo foi plenamente Deus e, ao mesmo tempo, plenamente homem, humano. E é interessante que ele ainda levanta uma pergunta: como ele pôde, então, ser uma pessoa? E é exatamente sobre isso eu quero pegar esse argumento para poder descrever para você o primeiro ponto da aula de hoje. De acordo com Mateus, capítulo 1, versículo 18, Maria, mãe de Jesus, engravidou por divina obra do Espírito Santo. A Bíblia faz questão de dizer que o seu nascimento foi um nascimento virginal. A Bíblia faz questão de dizer que ele foi concebido por uma mulher, por Maria. E Maria é um ser humano como eu e você, através da obra miraculosa do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 24 ao 25, diz que ela não conheceu seu marido. Se fala de relação sexual, até o período em que Jesus nasceu. Então observa, Maria ela foi agraciada por Deus, recebendo uma missão de Deus de se tornar então a mãe de Jesus, aquela que era portadora do projeto de Deus. Então Cristo nasce de forma natural, de forma humana, como eu e você, como nós nascemos. Cumprindo então o que está escrito em Gênesis 3,15, que uma profecia apresentada pelo próprio Deus, que
que a semente da mulher, o Cristo, acabaria então com as obras de Satanás. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Jesus sendo apresentado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas nós também olhamos para a Bíblia e encontramos o nosso Cristo, um Cristo humano, nascendo numa manjedoura, num lugar simples, em Belém, sendo criado então em Nazaré. E o nascimento virginal de Jesus possibilitou então essa obra divina de Deus, o plano eterno de Deus, e ao mesmo tempo a humanidade de Jesus, onde o próprio Deus enviou o seu Filho, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, no período certo, no momento certo, como está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4, para estabelecer o plano de Deus, para resgatar o homem do seu pecado, do nosso pecado. E Jesus nasceu onde? Em Belém da Judéia, uma cidade que seguia as ordens do imperador César Augusto. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, na província romana, na região da Galileia, estabelecido pelo plano e projeto de Deus. Sua mãe biológica, como estou descrevendo para você, foi Maria, e a própria lição demonstra isso para a gente. Nós também entendemos que o Cristo, quando ele nasce, ele também possui, de acordo com Wayne Grudem, Lucas capítulo 2, versículo 7, faz questão de dizer isso, que Cristo possui um corpo humano, como o meu e o teu. Lucas 2,40 também nos informa que ele crescia tanto em graça como também em conhecimento, se fortalecendo. Ele passou pelo processo do crescimento. Esse Jesus que nós acreditamos, João 4,6, nós entendemos que Jesus sentiu cansaço depois de uma viagem ministerial e ele pede água à mulher samaritana. De acordo com a Bíblia também, conforme Mateus capítulo 4, versículo 2, está escrito que ele teve fome depois de jejuar 40 dias. Olhando para o texto, nós encontramos que o Cristo, ao mesmo tempo sendo Deus, também é humano. Lucas 23, 26 faz questão de dizer que o Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz porque ele não suportou o peso do partíbulos. Então, olhando para a Bíblia, nós encontramos o Jesus de Nazaré, que ao mesmo tempo é homem, humano como eu e você. É importante destacar isso para os nossos alunos, que teve necessidade como eu e você, sendo 100% homem e ao mesmo tempo sendo 100% Deus. A Bíblia diz que ele tinha mente humana. O texto bíblico que destaca isso para a gente está em Lucas capítulo 2, versículo 52. Faça essa leitura com seus alunos. A Bíblia também diz que ele tinha emoções humanas. João capítulo 12, versículo 27. João 13, 21 também fala a respeito dessas emoções que Jesus sente como ser humano. E a Bíblia também nos dá a entender que esse Cristo humano não pecou. Então, nós olhamos para a Bíblia e conhecemos esse Jesus de Nazaré. Um Jesus que nasce em Belém, é criado na cidade de Nazaré, que é ser humano como eu e você, que não pecou, porque a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Ele seguiu o projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Pois a missão de Jesus é uma missão específica, ser o Salvador do mundo, sendo revelado como o segundo Adão, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, apresentado pelo apóstolo Paulo. Cristo é visto como o segundo Adão. Apresentado pelo apóstolo Paulo, Cristo sendo o segundo Adão, ser humano e ao mesmo tempo Deus, estabelecendo o projeto de Deus, o plano de Deus. Avançando, espero estar contribuindo com você. Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Ele viveu. Nesse segundo ponto, nós vamos entender que Jesus viveu em Nazaré, estabeleceu seu ministério na Galileia, crescendo, evangelizando, falando da vontade e do projeto de Deus. Vivendo também, ele aprendeu uma profissão, a profissão de carpinteiro. Todavia, vamos levantar uma pergunta aqui, compreendendo sobre a vida de Cristo. Vivendo como ser humano, Cristo tinha a possibilidade de pecar? Existem aqueles que defendem a impecabilidade de Cristo, demonstrando que Cristo vem então com um propósito de Deus, seguindo a visão de Deus e o plano de Deus. Nós acreditamos, professamos e propagamos
que Cristo veio debaixo da graça e da vontade de Deus, entendendo claramente que Cristo jamais pecou, mesmo sendo ser humano. Tiago, capítulo 1, versículo 13, as Escrituras demonstram para a gente que Cristo, sendo ser humano, ao mesmo tempo é Deus. E Deus não pode ser tentado para ser pecado, para ser influenciado pelo pecado. O nosso Deus é o Deus de verdade, é o Deus de justiça. E Cristo, em seu ministério, em sua vida, não pecou. Por que ele não pecou? Para estabelecer o plano de Deus, o projeto de Deus, como segundo Adão, para resgatar a humanidade, pois o primeiro levou a humanidade ao pecado. E ele venceu a tentação até o fim, como está escrito lá em Mateus capítulo 4 e também em Lucas 4. Venceu porque ele é santo, ele é fiel, justo e verdadeiro. Ele é 100% humano, mas ao mesmo tempo é 100% Deus. Não se esqueça disso. E aí entra outra pergunta. Por que é necessário que Cristo fosse plenamente humano para estabelecer então o projeto e o plano de Deus? De acordo com Wayne Grudem, ele destaca o seguinte: para possibilitar então uma obediência representativa, Cristo se tornou humano para demonstrar que é possível obedecer o plano e o projeto de Deus. Segundo, para ser um sacrifício substitutivo, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Terceiro, para ser o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com as Escrituras. Quarto, para cumprir o propósito de Deus em dominar toda a criação, conforme foi estabelecido desde o princípio, para ser um exemplo de padrão de vida. Ele viveu como homem para ser um exemplo para nós, adolescentes, servos em Jesus. Sexto, ele foi um padrão também para ter o corpo redimido, como nós também vamos receber em glória, servindo a ele. E em sétimo lugar, para ser o nosso sumo sacerdote, esse mediador entre Deus e os homens. Como isso é lindo nas Escrituras. Eu espero estar contribuindo com você. Quando a gente olha para a lição traz para a gente exatamente essa vida de Cristo, onde o meigo Nazareno estabeleceu seu ministério como ser humano, mas ao mesmo tempo sendo Deus, estabelecendo a ponte entre Deus e os homens, para que os homens possam ser alcançados por intermédio dele. O plano eterno de Deus é estabelecido em Cristo, e é importante destacar isso em sala de aula. Ele, por exemplo, combate os fariseus, demonstrando que seu amor, através da vontade de Deus, era restaurar os homens, restaurar aquele que tinha uma mão atrofiada, onde os próprios fariseus condenavam isso. Marcos 5, versículo 1 ao 20, expulsar os espíritos malignos de um jovem que estava sendo atormentado. Esse Jesus vem como ser humano, mas ao mesmo tempo como Deus, com uma grande autoridade, para nos resgatar, nos libertar dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Entendendo esse plano eterno de Deus, nós compreendemos então a luz do Evangelho. Antônio Gilberto, ainda nesse segundo ponto, destaca para a gente, na teologia sistemática pentecostal, que o ministério de Jesus terreno é fantástico. Nesse ministério nós encontramos a seguinte divisão a respeito do trabalhar de Jesus. Esse Jesus se fez homem em sua humilhação, em humildade. Então, olhar para o Cristo como homem, nós encontramos o ministério de Cristo como Cristo humilde, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. O início do seu ministério se dá exatamente após o batismo, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15. Sua preparação no deserto para ser tentado pelo inimigo é necessária e está apresentado tanto em Mateus 4 como Lucas 4 também, para a função desse ministério na glória de Deus. De acordo com João, capítulo 2, versículo 11 e 13, João é o único que data as 3 Páscoas. O ministério de Jesus durou 3 anos. Então nós encontramos esse ministério terreno no período de 3 anos nos evangelhos. Esse ministério de Jesus, como homem, ao mesmo tempo como Deus, se dá em 3 regiões. Que regiões são essas? Judeia, Galileia e Pérea. Então nós encontramos na Bíblia esse ministério de Cristo, como Jesus viveu.
No terceiro ponto da nossa lição, nós vamos entender então sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, sobre a morte de Jesus. O tema do terceiro ponto é mataram Jesus. Quando nós olhamos para a morte de Cristo, entendemos que a morte de Cristo é necessária para a nossa substituição, como eu já descrevi para você, para o perdão também dos nossos pecados, para estabelecer então a nossa aliança com Deus vivo. Quando nós olhamos para a semana da morte de Cristo, nós compreendemos à luz das Escrituras que Jesus estabeleceu diversas coisas nessa semana, diversos atos em seu ministério. Especialmente na quinta-feira, ele estabeleceu então a última Santa Ceia com os discípulos, como está escrito em Mateus 26, versículo 17 ao 29. Ele ceiou com seus discípulos antes de ir para o Getsêmani. No Getsêmani, ele ora por nós e por si mesmo. Ora pelos seus discípulos e pelo mundo. Conforme está escrito em João capítulo 17, versículo 1 ao 26, a oração sacerdotal de Cristo no Getsêmani. Na sexta-feira, ainda de madrugada, bem cedo. Mateus 26, 27 e 28. Está escrito que Jesus é preso. Jesus é levado preso, rumo ao Gólgota. Mas antes disso ele é julgado. Jesus passa por 3 julgamentos terríveis. De acordo com Mateus, capítulo 26, 57, Jesus passa pelo julgamento de Anás, Caifás e o Sinédrio. João, capítulo 18, versículo 18, nos informam que Cristo também passou por outro julgamento. O julgamento perante Pilatos, depois por Herodes. Herodes, então, não julga o Cristo e envia Cristo para ser julgado novamente por Pilatos. E Gálatas 3,13 diz que Cristo, então, é julgado por Deus, porque ele toma o nosso lugar e leva sobre si os nossos pecados. Nós percebemos que Cristo, depois de ser julgado por Pilatos, ele passa por um açoitamento terrível, conhecido como açoitamento do Azorague. Esse açoitamento era muito macabro. Para você ter ideia, nesse chicote tinham ali 12 tiras de couro. Em cada ponta se encontrava nessas tiras pedaços de osso de carneiro, pedaços de chumbo. Onde batia no prisioneiro, fazia questão de levantar pedaços de carnes da sua pele. Cristo leva uma quarentena romana. 39 chibatadas no seu peito, no seu rosto, em suas costas. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele foi como ovelha muda ao matador. Prenderam Cristo em um mourão, em uma espécie de tronco, chicotearam o nosso Cristo. Ele é levado então para Pilatos perante a multidão. A multidão zomba do Cristo e grita: crucifica-o. Ele então recebe sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Mateus nos informa que bateram com uma cana na cabeça de Cristo para aquela coroa então se enficar no seu couro cabeludo. Colocam sobre ele um tecido de púrpura e zombam do Cristo. E obrigam o Cristo então a ir via a via dolorosa, levando sobre os seus ombros o patíbulos. Tem muitas pessoas que pensam que Cristo levou a cruz montada, ele não suportaria o peso. Lembra que ele é humano também. Citei aqui que o Cirineu ajudou ele a carregar a cruz. Levou sobre os seus ombros o patíbulos, que é parte da cruz, aquela parte horizontal, que pesava entre 40 a 50 quilos, depois de perder muito sangue. Ele não suporta o peso. Cirineu vem e ajuda ele a carregar a cruz. Isso aqui eu acho lindo, porque eu vejo também a mesma ação do Espírito Santo conosco, com você. Às vezes você não tem força e ele chega do teu lado como Cirineu e te ajuda a ficar de pé, a levar a cruz e ir rumo ao Calvário, ao teu Calvário. Cristo é pendurado no madeiro, de acordo com as Escrituras. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Antes de morrer, ele entrega ao Pai o seu Espírito e vence com o plano da glória. Avançando, vamos então para o nosso quarto ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Mas ressuscitou. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Ele morre na sexta-feira. E os judeus têm uma forma de contar os dias diferentes da nossa. Por exemplo, o dia para o judeu é contado quando esse dia está em claro, das 6 da manhã às 6 da tarde. Isso é um dia. Eles contam também a noite, das 6 da noite às 6 da manhã, nesse período bíblico. Então, observe, Cristo morre na sexta-feira.
Na sexta-feira, de 6 da noite a 6 da manhã, um dia. De 6 da manhã no sábado às 6 da tarde no sábado, segundo dia. Das 6 da tarde do sábado às 6 da manhã, terceiro dia no domingo. No domingo pela manhã bem cedo, as mulheres, de acordo com Mateus capítulo 28, foram ao sepulcro para poder encontrar Jesus. Mas elas se deparam com uma grande surpresa. Ele não estava lá. Ele ressuscitou. Elas se depararam então com a vitória do Rei dos Reis, o nosso Salvador Jesus. Mateus 28, 1. Elas foram ao encontro do Rei, pensando que ele estava morto. Mas, quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. Mateus 28, 2 ao 8, está escrito que elas descobriram que ele estava vivo. Pensavam que ele estava morto, mas descobriram que ele vive. Oh glória! Que você também descubra que Cristo está vivo. Também, versículo 9 ao 15 de Mateus 28, está escrito que elas tiveram um encontro pessoal com Cristo, assim também como os discípulos, demonstrando a sua ressurreição que é verdadeira. Mateus 28, 16 ao 20, está escrito que ele deu a ordenança para a igreja, ir para o mundo, compartilhar então as boas novas. Ele está vivo. Para fechar a aula de hoje, quinto e último ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus é o Filho de Deus. João faz questão de dizer que ele é o Filho do Deus vivo. A sua divindade é verdadeira, é real, é precisa. Wayne Grudem defende a respeito da sua divindade. Cristo é o Deus vivo, encarnado, e ele vem exatamente com esse propósito de nos resgatar para Deus, comprar-nos para a glória do Senhor. Cristo possui atributos da divindade, onipresença, onipotência, onisciência. Ele manifesta a sua graça, o seu poder, está vivo, presente na sua igreja e entre nós. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje de forma prática. Não detalhamos profundamente sobre esse tema, porque senão não teríamos como explanar tudo isso que a palavra de Deus demonstra sobre Cristo para a gente. Futuramente vamos ter oportunidades aqui de continuar falando sobre isso com vocês. Se ajudei você na aula de hoje, comenta aí, manda esse vídeo para alguém que você conheça para ser edificado em Jesus. É claro que eu quero apresentar para vocês também os textos que utilizamos na aula de hoje para montar a aula de hoje. O primeiro texto que eu utilizei foi do Wayne Grudem, essa teologia sistemática que fala sobre a pessoa de Cristo, sua divindade e humanidade também. Outro texto que eu utilizei na aula de hoje é a teologia sistemática pentecostal, que traz essa ideia, essa perspectiva bíblica sobre a nossa visão sobre a pessoa de Cristo. Gente boa, nossa próxima aula será a lição de número 4. Eu te espero por aqui. Marca a gente também no teu Instagram aí. E a nossa lição de número 4 vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. E eu acredito que Deus em Cristo vai falar poderosamente com você. Vamos tratar sobre cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.